Meus queridos, eu não sei quantos de vocês tiveram a oportunidade de ler o livro Heróis na Fé, e do autor Orlando Boyer. Foi um livro que muito me marcou na minha adolescência, principalmente porque falava de homens e mulheres de Deus que fizeram a diferença em sua geração, não por causa do conhecimento que tinham, mas pelo compromisso com Deus e pelo desejo de agradá-lo. Viveram vidas piedosas que servem até hoje como exemplo para cada um de nós. Dentre os vários nomes que nós encontramos no livro, tem um que eu tenho uma atenção especial, e se chama George Miller. Um homem que viveu uma vida promíscua, foi preso na adolescência, segundo alguns comentaristas, não chegou aí inclusive para o enterro da sua mãe, mas o fato é que Deus mudou a vida deste homem e ele começou a ter uma atenção especial para com os necessitados, em especial uma atenção mais devotada às crianças. Esse homem tinha um orfanato e cuidava de crianças. E há várias histórias de milagres que o Senhor operou através de George Miller, provisões extraordinárias. E tem uma história em especial que muito me chama a atenção, que foi um dia quando faltava alimento para as crianças que ele tinha no orfanato. E contam os seus biógrafos que esse ambiente, esse lugar onde ele cuidava das crianças, foi marcado por grandes intervenções do Senhor. Uma ocasião, os órfãos estavam à mesa e não tinham nenhum alimento. E George Miller então se reuniu com as crianças, agradeceu o alimento sem sequer ter nada à mesa para servi-los. Quando foi, de repente, houve um grande barulho à porta, e era o padeiro. E o padeiro disse o seguinte: Senhor Miller, não pude dormir essa noite. Fiquei pensando que o senhor talvez precisasse de pães essa manhã e que deveria assá-los para o senhor. Então fiz 3 lotes para vocês. Espero que possam aproveitá-los. Jorge respondeu: Deus nos abençoou por seu intermédio esta manhã. Mas o padeiro retrucou: há mais 2 bandejas a caminho, eu vou buscá-las. E então George Miller, ele se dirige para as crianças, agradece a Deus e informa que Deus tinha feito essa provisão, quando mais uma vez ele ouve o batido da porta, e era o leiteiro. E o leiteiro então disse: Senhor, preciso de ajuda, meu carro quebrou bem à sua porta e eu preciso diminuir a carga antes de poder consertá-lo. Há 10 latões cheios de leite, o senhor poderia usá-los? Claro, sem custo algum, apenas envie alguém para pegá-los. Jorge fez, e logo eles tinham 10 latões de leite armazenados na cozinha. Havia leite suficiente para cada criança beber uma caneca cheia e para que todos bebessem um pouco mais no chá durante o almoço. Era um hábito deles. Mas aqui eu chamo a atenção de como Deus, através de várias histórias que a gente escuta de biógrafos de George Miller, um homem admirado por vários homens de Deus que passaram no século XX e que atestam serem verídicas muitas dessas histórias. Como é bom, irmão, ser acudido no momento de necessidade. Como é bom ter a necessidade suprida quando a gente está precisando. E esse homem provou várias vezes o cuidado e a providência de Deus. Eu não sei se você já passou por necessidade, mas quem já passou sabe como é importante receber uma intervenção de Deus, e principalmente quando vem de irmãos da fé. Meus queridos, estamos hoje encerrando uma série de mensagens no livro de Romanos, e vamos entender que o Evangelho, seu Carmo, não apenas tem orientações para meu relacionamento com Deus, para meu relacionamento com a igreja, com as autoridades, com os fracos na fé, mas o Evangelho, criançada, quero aqui me dirigir a Breno, também a Tamires, a Larissa, a Fabrini. O Evangelho também tem lições para a gente com relação aos pobres, aos necessitados. E como eu disse pela manhã, eu prefiro usar a expressão necessitados, porque pobre remete-nos muito mais a uma condição social, às vezes há até uma noção de classe. Mas necessitados podem ser qualquer um dos filhos de Deus, que muitas vezes estão até vivendo esplendidamente, mas vem uma crise como uma pandemia, vários empresários que literalmente quebram e que não tem nada o que fazer, e então se encontram numa situação de extrema necessidade. O Evangelho tem muito a nos instruir com relação aos necessitados,
E é para meditar nessa noite sobre o cuidado com os necessitados que eu quero pedir que vocês abram suas Bíblias em Romanos, no capítulo 15, versículos 26 e 27. Queremos meditar com os irmãos sobre o cuidado com os necessitados. Abra, por favor, a sua Bíblia. O livro de Romanos, que bem poderíamos chamar de Evangelho de Romanos, ou Evangelho segundo Paulo, nas palavras de alguns estudiosos. Embora tecnicamente seja uma carta, é uma explicação esplêndida do Evangelho, do que é o Evangelho e das suas consequências para a vida cristã, hoje especificamente, nos falando sobre o cuidado com os necessitados. Romanos capítulo 15, versículos 26 e 27, assim nos diz a palavra do Senhor. Melhor, 25 a 27. Mas agora estou de partida para Jerusalém, a serviço dos santos, porque aprouve a Macedônia e a Acaia levantaram uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Isto lhes pareceu bem, e mesmo lhes são devedores, porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com bens materiais. Observem que o apóstolo Paulo, ele faz questão de dizer, não apenas que são devedores pelo fato de serem irmãos da fé, mas porque estes tinham recebido dos judeus benefícios espirituais e, portanto, eram devedores materiais. Vamos orar ao Senhor. Pai, fala conosco. Queremos ouvir Tua voz. Queremos aprender mais de Ti. Ó Deus, atua em nós pelo Teu Espírito Santo, pela instrumentalidade da Tua palavra. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Essa é a parte final, irmãos, da carta de Paulo aos Romanos. Curiosamente, o apóstolo Paulo aqui, ele vai instruir a igreja de Roma com relação às suas intenções de ir à Espanha, mas antes de ir à Espanha e passar por Roma, ir a Jerusalém, levando donativos aos necessitados. O apóstolo Paulo havia tratado sobre como os crentes deveriam se portar com relação a Deus em Romanos 12, 1 e 2, como deveria ser o relacionamento deles com Deus. Depois, dos versículos 3 a 8, como deveria ser o relacionamento na igreja. Falou-nos a respeito das autoridades e também com aqueles que são fracos na fé. Mas o apóstolo Paulo tem um objetivo em mente. Ele tem a intenção de ir a Jerusalém, isso porque ele tem informações que há crentes que estão padecendo necessidade. E exatamente por isso, ele então dirige essas últimas partes da carta aos Romanos, no final do capítulo 15 e todo o capítulo 16, para não apenas saudar pessoas importantes na igreja, mas para instruir com relação a esse seu propósito de levar ofertas para irmãos que eram carentes lá de Jerusalém. E é nesse cenário histórico que nós então aprendemos lições preciosas com relação aos necessitados. A igreja, irmãos, ela não apenas se preocupa ou não apenas deve se preocupar com aqueles que são inimigos de Deus e, portanto, uma preocupação meramente espiritual. Sem dúvida, eu concordo com você que a maior necessidade do homem é a sua salvação. O maior problema do homem é que ele vai estar no julgamento final e vai se encontrar com Deus, e Deus está irado contra o ser humano natural, porque ele não agrada a Deus, ele desobedece a Deus, mas Deus providenciou justiça através de Cristo. Essa é a boa notícia que devemos anunciar. O homem está perdido em seus pecados, vai se encontrar com Deus no julgamento final e não pode por si mesmo se salvar. Mas o Evangelho também tem lições, Peterson, a respeito de como devemos tratar os necessitados. Certamente Breno, Tamires, deve ter algum coleguinha, ou na escola, ou nos vizinhos, que não tem um brinquedo, que não tem uma roupa, que não tem o que comer, ou Larissa, o Fabrini deve conhecer, ou já deve ter visto alguma criança de rua que não tem com que se alimentar, e nós, os pais, somos espelhos para os nossos filhos com relação ao tratamento que damos aos necessitados. E é por isso que esse texto é tão pedagógico para nós, porque de fato precisamos entender o Evangelho em todas as suas dimensões, e Paulo aqui dedica uma atenção especial aos necessitados. É, portanto, irmãos, a partir desses três versos, na verdade, 25, 26 e 27,
que pretendemos aqui refletir acerca de alguns princípios que Paulo nos instrui com relação ao cuidado com os necessitados. E o primeiro deles é que o cuidado com os necessitados é uma exigência do Evangelho. No verso 25 ele diz: mas agora estou de partida para Jerusalém a serviço dos santos, porque aprove a Macedônia e a Acaia levantar uma oferta em benefício dos pobres entre os santos que vivem em Jerusalém. Acerca disso, irmãos, nós vemos que William Hendrickson, ele diz: embora Paulo considerasse a pregação do Evangelho como a tarefa principal, ele é profundamente cônscio do fato de que há outra obrigação muito importante que pesa sobre si, a saber, a de auxiliar os santos de Jerusalém em sua pobreza. Ele sabe que não é só a alma, mas também o corpo que deve receber nutrição. O mesmo Jesus que pregou o Sermão do Monte também alimentou os 5.000 e depois os 4.000. Meus queridos irmãos, de fato, eu repito, a maior necessidade do homem é a sua salvação, e nós entendemos que as Escrituras, quando falam do Evangelho, trazem a boa notícia que anuncia a provisão da justiça de Deus para nós. Mas eu entendo que Jesus, ele se compadecia dos necessitados. Jesus, ele acudia o aflito. Jesus se sensibilizava com aqueles que padeciam necessidade. E o apóstolo Paulo está ensinando à igreja de Roma o privilégio que é acudir aqueles que padecem necessidade. Lá em Deuteronômio, no capítulo 15, versículo 11, aprendemos com a Escritura acerca do cuidado com os necessitados. Vejam, essa passagem ela é muito instrutiva para nós. Diz-nos o texto sagrado, Deuteronômio 15, verso 11: pois nunca deixará de haver pobres na terra, por isso eu te ordeno livremente, abrirás mão para o teu irmão, para o necessitado, para o pobre da tua terra. Não se trata, irmãos, de assistencialismo. Eu já vi muitas pessoas falando que quando a gente ajuda uma pessoa necessitada, a gente está, de alguma maneira, sendo assistencialista. Mas eu não entendo assim. A palavra de Deus nos orienta em outra passagem, por exemplo, em Provérbios, no capítulo 19, versículo 17. A palavra do Senhor orienta com relação aos necessitados, do sentimento que devemos nutrir de atenção às suas necessidades. Diz-nos aqui, 19, versículo 17: quem se compadece do pobre ao Senhor empresta, e este lhe paga o seu benefício. É interessante, irmãos, que aprendemos nas Escrituras que melhor é dar do que receber. Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 2, verso 4, diz que ninguém tenha de si mesmo, ou não pense acerca de si como tendo você em consideração maior, mas se você considere os outros. Eu estou parafraseando o texto de Filipenses, capítulo 2, verso 4, quando precisamente o apóstolo Paulo nos diz assim: olha, ninguém, ou não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Ele está ensinando com essas palavras a necessidade da gente ver com os olhos dos outros, a gente ser empáticos. E meus irmãos, o cuidado com os necessitados é sim uma exigência do Evangelho. Eu fiz questão de ler com vocês o Salmo 146, que nos mostra que Deus, ele tem atenção para o órfão, Deus tem atenção para a viúva, Deus tem atenção para o estrangeiro, Deus tem atenção para aquele que carece, irmãos. Eu penso que não é assistencialismo, ou não é de alguma forma contribuir com pessoas que são maliciosas. Quando a gente passa num supermercado, ou mesmo num sinal, e a gente vê aquelas pessoas, meus irmãos, eu tenho dó, e a minha primeira vontade é dar um folheto da palavra de Deus. Mas eu tenho utilizado a estratégia, e até recomendo aos irmãos, que quando uma criança daquela, infelizmente, a mando dos pais, muitas vezes mal intencionados, estão lá pedindo o que comer. Eu já tive a oportunidade de ver em João Pessoa algumas, passando horas, desde meio-dia, 1h da tarde, sem comer nada. Estão lá tentando pegar um trocado. E eu olhava assim para minha esposa e dizia: meu Deus do céu, se Deus não intervir, é mais um marginal. Se Deus não operar, é mais uma pessoa que está vulnerável a propostas de criminosos. E meus irmãos, sempre que eu podia, eu andava com folheto,
Eu dava o folheto, mas eu dava nem que fosse R$1, R$2, para demonstrar que eu estou preocupado com a alma daquela pessoa, mas também estou preocupado com o seu corpo, com o que ela vai comer. Eu penso que não é lícito para nós cristãos a gente ser indiferente àqueles que padecem. A gente não pode simplesmente se preocupar com aqueles com a salvação da alma, mas sermos indiferentes à destruição do corpo. Mas há uma segunda lição que o apóstolo Paulo nos ensina com relação a essa questão aqui ainda em Romanos, no capítulo 15, versículos 25 em diante. Ele diz: mas agora estou de partida para Jerusalém a serviço dos santos, porque aprove a Macedônia e a Acaia levantar uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos. O apóstolo Paulo especifica aqui que não é qualquer tipo de pobre, mas o pobre dentre os santos. Então nós falamos que o cuidado com os necessitados é uma exigência do Evangelho, mas ainda, o cuidado com os necessitados deve priorizar a Peterson e Márcia, deve priorizar os da família da fé. Se a igreja vai atuar com relação aos necessitados, os primeiros necessitados que a gente deve procurar são os da igreja. Quero aqui me dirigir à criançada. Certamente vocês devem ter um coleguinha, Breno, Tamires, Larissa, Fabrini, que não tem uma roupa legal, que não tem o que comer, que passe alguma necessidade. Mas quando vocês pensarem em ajudar, as primeiras crianças que vocês têm que procurar ver se estão precisando são as crianças da igreja. E depois, crianças que vocês conheçam, que sejam crentes, que passem necessidade. Esse é um princípio que nós aprendemos na Escritura. Devemos ter olhar para os necessitados, mas nosso primeiro olhar para os necessitados, à luz da Bíblia, primeiro são os da casa. Paulo vai dizer em 1 Timóteo 5,8 que quem não cuida dos seus, principalmente dos da sua casa, negou a fé e é pior que um incrédulo. Então, o primeiro cuidado, eu quis me referir aos da igreja, no sentido de que, quando pensamos fora do ambiente familiar, são os necessitados da igreja que devemos olhar. Mas, sem dúvida, se você tem necessitados em casa, são os da casa. Porém, quando pensamos fora do ambiente familiar, dentre os necessitados, deve haver uma atenção especial para com os da família da fé. E Paulo está dizendo isso, porque aprove a Macedônia e a Acaia levantar uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Ou seja, não era qualquer pessoa de Jerusalém, eram aqueles que eram da família de Deus, eram aqueles que eram convertidos a Cristo. E isso nos ensina muito, irmãos. Eu conheço pessoas que contribuem com organizações de caridade que têm filosofias completamente destoantes do Evangelho. Conheço crentes já conheci crentes que contribuíam com a Legião da Boa Vontade, com outras instituições que, apesar de terem um conceito, com Criança Esperança, terem conceitos e terem um conceito diante da sociedade, diante da mídia, mas têm valores completamente obtusos, completamente estranhos à palavra do Senhor. Ainda que isso pareça forte ou duro demais, há várias organizações que você pode contribuir. Há asilos que são dirigidos por cristãos. Se você pesquisar, você vai encontrar. Existem orfanatos, existem hospitais. Você pode fazer benfeitorias, mas eu chamo a atenção que existe a missão Portas Abertas, que cuida dos crentes perseguidos. Existem agências missionárias. Meus queridos, existem tantos missionários no sertão do Brasil que vivem com salário mínimo. Eu conheci um missionário que vivia literalmente com R$350, irmãos. E não faz muito tempo, faz 8 anos. Mas 8 anos, R$350 não era muita coisa. E a gente ficava se perguntando como é que ele vivia. Ele dizia: de milagre de Deus. Volta e meia alguém faz provisão para ele. Deus levanta pessoas, e tem vários nessa situação. Eu acho interessante que muitos crentes querem ser bem vistos diante do mundo, mas não se preocupam que haja necessitados entre os da família da fé, que a sua oferta, que a sua atenção seria tão útil. A palavra do Senhor nos orienta, irmãos, lá em Mateus, no capítulo 25, versículos 39 e 40, a seguinte orientação com relação a essa questão. Mateus 25, 39
e 40, a palavra do Senhor nos diz assim: E quando te vimos enfermo ou preso, que te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá: Em verdade vos afirmo que sempre que o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. A palavra do Senhor, irmãos, também nos orienta lá em Romanos 12, versículo 13, a seguinte verdade com relação a essa questão: compartilhai as necessidades dos santos. Compartilhai as necessidades dos santos. Praticai a hospitalidade. Em 1 João, irmãos, 3, versículo 17, a palavra do Senhor também orienta a igreja do Senhor nos seguintes termos: aquele que possuir recursos desse mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? É forte, irmãos. Mas o cuidado com os necessitados é uma exigência do Evangelho. O cuidado com os necessitados deve priorizar os da família da fé. A Igreja Presbiteriana de Olímpia está se organizando para a gente ter algum programa de assistência social bem consolidado, bem estudado, bem programado. Mas vai priorizar os da família da fé. Mesmo que não sejam os daqui da comunidade, mas de outras comunidades aqui de Olímpia, mas que sejam da mesma família da fé. Acerca disso, João Calvino disse: devemos dar assistência aos irmãos em suas necessidades, pois a unidade do corpo cria mútua preocupação entre os homens. Hendrickson, mais uma vez, diz: ele esperava, Paulo, que um donativo vindo dos gentios contribuísse para a realização de seu glorioso propósito, a saber, quebrar de uma vez por todas a terrível barreira entre judeu e gentil e estabelecer assim uma santa igreja universal. Vejam, os profetas eram judeus, os apóstolos eram judeus, os escritores bíblicos, com exceção de Lucas, eram todos judeus. A igreja começou com os judeus. Aqueles que fundaram a igreja de Roma provavelmente estavam no Pentecostes, que era uma promessa que Deus deu ao seu povo, e lá receberam o poder em Jerusalém, e então voltaram para Roma. É por conta disso que o apóstolo Paulo vai dizer aqui em Romanos 15, versículos 26 e 27, as seguintes palavras com relação a uma dívida espiritual que eles teriam: mas agora estou de partida para Jerusalém a serviço dos santos, porque aprove a Macedônia e a Caia levantar uma oferta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Isto lhes pareceu bem, e mesmo lhes são devedores, porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com bens materiais. Meus queridos irmãos, quantas pessoas que passam pela sua vida são pessoas piedosas, sérias, crentes muito comprometidos, mas que passam necessidades absurdas. Se Deus coloca alguém no seu caminho, Ele coloca essa pessoa mais do que para você bater nas costas e dizer você é uma bênção, mais do que você orar. Se você sabe que uma pessoa próxima a você passa necessidade, você tem que acudir, e eu tenho que acudir. Meus irmãos, o Evangelho é isso. Não é só cantar, não é só afirmar doutrinas sérias, mas tem que impactar a maneira como eu olho o meu próximo. Eu não sei você, mas eu já fui muito abençoado com provisões de Deus, por pessoas que Deus levantou para me acudir em momentos difíceis. E eu sei como é bom receber um auxílio quando a gente não tem sequer horizonte. Se Deus colocou alguém em seu caminho com essas características, Deus não fez isso simplesmente para você dar uma tapinha nas costas e dizer: vou orar para você. Mas deve haver de nós, irmãos, além de um compromisso com uma cesta que já tem aqui na igreja, de contribuir com aqueles que são necessitados e agirmos em função de um programa que já tem aqui na igreja, pensarmos de maneira sensível àqueles que estão à nossa volta. Eu não sei o que você vai comer quando sair daqui da reunião, mas há pessoas que ainda não fizeram refeição dentre os crentes no Brasil. Há crianças que fazem no máximo uma refeição, 2 num dia. Crentes, filhos de crentes.
espalhados pelo país. E se isso não move o nosso coração, a gente tem que pedir misericórdia. Porque no coração de Paulo havia essa preocupação. E aí, é importante que a gente entenda que o cuidado com os necessitados é parte do Evangelho. Esse Evangelho muda, inclusive, a minha maneira de enxergar o mundo. E aqui eu quero abrir um parêntese para fazer uma ressalva séria com relação ao marxismo. O marxismo, como uma proposta socialista, Marx dizia que o socialismo que ele propunha era um socialismo que ele chamava de científico. E ele tenta resolver um problema que nunca, Peterson, nenhuma sociedade resolveu. Em toda a história humana existiram pobres. Jesus disse: os pobres sempre tereis convosco. Ideologia, sistema político e econômico nenhum resolve. Aqueles que prometeram resolver, e a gente viu que foram líderes de revoluções que marcaram a história do século XX, como a Revolução Russa, a Revolução Chinesa, a Revolução Cubana, a Revolução na Coreia, mesmo a Guerra do Vietnã e no Camboja, e em Cuba, em todos esses lugares onde fundaram e organizaram governos socialistas, lá houve mais morte e pobreza do que nas duas guerras mundiais juntas. Os regimes socialistas mataram mais do que Hitler, muito mais, e estima-se cerca de 100 milhões de pessoas. Isso não é fake news. No livro, O Livro Negro do Comunismo, que é um livro escrito por historiadores na década de 90 da França, traz esses dados. Meus queridos irmãos, socialismo não resolve o problema de pobreza, aumenta. Veja o que está acontecendo na Venezuela, mais de 1 milhão de refugiados. E o que eu quero dizer é que, queridos irmãos, muito provavelmente o problema da pobreza não vai ser, muito provavelmente não, a pobreza não vai ser um problema resolvido. Jesus disse: os pobres sempre tereis convosco. Mas isso não quer dizer que da minha parte eu seja indiferente. Meus queridos, há irmãos que também atacam o socialismo, mas não veem, sinceramente. E aqui eu quero mostrar para vocês meu comprometimento com o Evangelho, independente de ideologia, seja de esquerda ou de direita. Mas sabe por que muita gente não observa? Que os movimentos socialistas surgiram no século XIX, muito decorrente, seu Carmo, da exploração que muitos empresários fizeram no século XIX nas fábricas. Essa é a verdade que muitos pastores, que às vezes para não parecerem de esquerda, não dizem, mas é. Os movimentos socialistas foram movimentos que, embora tivessem no ateísmo a sua fonte, mas que contestavam muitos direitos e muitas obrigações que os trabalhadores, ou melhor, que os empresários deveriam ter e atender, e não fizeram. Alguns direitos que nós temos hoje, como descanso semanal, férias, 13º, foram conquistas que vieram de trabalhadores que lutaram por isso. Então, verdade seja dita, embora eu não seja marxista, mas tenham dó, irmãos, eu sei que está gravando, mas eu tenho que dizer até para vocês terem dó quando vocês virem. Na minha juventude, no início, eu me dizia um cristão marxista, mas acreditem, eu fazia isso por ignorância, eu fazia isso porque eu achava que dava para ser compatível, mas é completamente incompatível. Por uma série de razões que o tempo não me permite, mas aqui eu quero chamar a atenção que, embora eu discorde do marxismo em relação à solução para a pobreza, que Marx propunha a ditadura do proletariado, os trabalhadores tomarem consciência, tomarem os meios de produção e assim estabelecerem uma ditadura, a ditadura dos trabalhadores. Onde isso aconteceu? Criou-se uma classe, seu José, a classe política, que viveu esplendidamente. Stalin vivia em mansão, Fidel Castro vivia em mansão, Nicolás Maduro vive esplendidamente, e o povo na miséria. Agora veja a lógica do Evangelho. O rei se fez servo, o rei da glória se humilhou e era sensível às necessidades. Ninguém que chegou perto dele deixou de ser atendido. Mas chegue perto de um político, sem ser na época da eleição, ver se você consegue acesso, dificílimo. Mas quem chegava diante do nosso mestre, Márcia, era atendido.
Quem chegava diante de Jesus, se fosse leproso, mulher, na época que mulher não tinha nem vez nem voz, era atendido. Eu acho curioso que pouco se fala a respeito da atenção que Jesus deu às mulheres. Numa época que o depoimento de uma mulher não valia absolutamente nada no Império Romano, Jesus ressuscita e aparece às mulheres. Meus irmãos, Jesus é o maior modelo. Eu já disse aqui numa outra oportunidade que no curso de História, na licenciatura ou no mestrado, eu nunca ouvi uma crítica a Jesus. Eu vi a crítica a Calvino, eu vi crítica a Lutero, eu vi crítica à Igreja Católica, eu vi crítica à Igreja Protestante, mas a Jesus, eu vi até crítica a Paulo, mas a Jesus eu nunca vi nenhuma crítica. Não tenho o que dizer, seu José. Ele não é apenas o Rei da Glória, Peterson. Ele é o nosso maior modelo de vida. E ele não apenas respeitava as autoridades, mas Jesus também olhava para os necessitados. Isso tem que mexer com a gente, irmãos. Não dá para a gente olhar para uma pessoa e simplesmente olhar como provavelmente um ímpio e ele está caminhando para o inferno, anuncia o Evangelho, mas eu vejo aquelas pessoas na rua, dói no meu coração. Muitos daqueles que estão fazendo malabarismos são de outras cidades, não sei se vocês já viram, tem até aqui em Olímpia. Falam em espanhol, às vezes são da Argentina, são da Colômbia. E volta e meia eu troco uma ideia, uma conversa. E eu fico pensando, sabe o que, seu José, Fabiano? Se esse rapaz se convertesse lá na igreja, o que é que a gente ia fazer? Simplesmente dar a destra de comunhão, dizer, Deus abençoe, meu irmão, que bom ter você aqui. Mas uma pessoa sem ele nem beira, Peterson, que já vem hostilizado, marginalizado. E o que a gente faz? Ô irmão, sinceramente, eu quero aqui chamar a atenção daqueles que nos ouvem pela internet ou dentre os irmãos, que são empresários, ou que depois alguém vai ouvir. Se o Evangelho não toca na gente nisso, está complicado, porque há a necessidade da gente olhar para aqueles que são mais carentes. Se isso não ocorre, irmãos, o Evangelho está mudando a nossa vida parcialmente. O cuidado com os necessitados é uma exigência do Evangelho. O cuidado com os necessitados deve priorizar os da família da fé. Mas por fim, irmãos, olha só, o versículo 27 diz: isto lhes pareceu bem, e isto mesmo lhes são devedores, porque os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com bens materiais. Notem a expressão, devem também servi-los. Com isso, Paulo está querendo dizer que o cuidado com os necessitados é a resposta adequada da mordomia cristã. É uma exigência do Evangelho. Deve priorizar os da família da fé, mas é uma resposta adequada, de acordo com a mordomia cristã. Sabe o que com isso eu quero dizer? A palavra do Senhor nos orienta em várias passagens que tudo que temos vem do Senhor. Lá em Lucas, no capítulo 3, versículos 10 e 11, assim aprendemos na palavra do Senhor. Lucas 3, 10 e 11, assim nos diz a Escritura. Então as multidões o interrogavam dizendo, que pois fazer? Respondeu-lhes, quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Nós vemos também lá em Efésios, no capítulo 4, versículo 28, e esses textos, irmãos, eu utilizo não para cansar os irmãos, mas com o objetivo de correlacionar, de mostrar a mesma verdade bíblica em outras passagens. A Escritura nos diz, aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe com suas mãos, fazendo o que é bom, para que tenha o que acudir ao necessitado. Em Tiago, no capítulo 2, versículos 14 a 17, Tiago nos orienta que devemos ter uma fé operante. Ele diz assim, meus irmãos, qual proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode por acaso semelhante fé salvá-lo? Se o irmão ou irmã estiverem carecidos de roupa ou necessitados de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual proveito nisso? Assim também a fé, se não tiver obras em si, é morta. Me permita fazer uma aplicação disso. Quantos empresários, irmãos, têm trabalhadores crentes na sua empresa e literalmente massacram?
Tem havido da parte de muitos crentes uma defesa do liberalismo como ideologia política e econômica. Mas a gente já tem alguns exemplos de que, se não houver freio no seu carro, ou se não houver alguma regulação, é muito mais fácil um patrão explorar e até matar um trabalhador do que o contrário. Como eu disse, os movimentos socialistas foram uma reação. Assim como dizemos, irmãos, sinceramente, preste atenção, eu estou com bastante cuidado para que vocês não me entendam mal. Embora eu discorde frontalmente do movimento feminista, havemos de concordar que a mulher foi muito, mas muito violentada em seus direitos na história. O feminismo não é solução. Estão querendo empoderar as mulheres, mas convenhamos. Quantas mulheres foram violentadas? Quantos crimes foram cometidos? E quantas vezes elas foram silenciadas? O movimento feminista é uma reação a uma situação de opressão. E eu não sou de esquerda, não sou progressista, eu sou cristão e sou conservador. Mas a gente tem que olhar as coisas da maneira correta. Para vocês terem ideia, a guarda de uma criança, até um bom tempo, em países como a Inglaterra, era algo que pertencia ao marido. Fizesse o que fosse, era do marido. E quantas vezes a mulher ficava literalmente refém disso. Eu repito, irmãos, eu não estou aqui endossando nenhum movimento feminista, até porque são vários. Inclusive tem um livro da Ana Campagnolo, uma moça que é de uma igreja presbiteriana. Ela escreveu um livro, Feminismo, Perversão e Subversão, que inclusive vamos estudar nos jovens. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês é que não tem como a gente, sendo crente, irmãos, vermos as opressões, inclusive trabalhistas, e ficarmos simplesmente indiferentes. A lógica de mercado literalmente traz a ideia de que é verdadeiramente uma selva que se vive para você conseguir um emprego e manter seu emprego. Mas a gente que é crente, irmãos, deve entender que os trabalhadores, os empresários têm que entender que os trabalhadores têm o Senhor nos céus. Que a gente não pode tratar o outro porque está numa condição superior, literalmente pisando, humilhando. Eu não sei se você já teve a oportunidade de viver uma situação assim, ou de ver situações assim, mas eu já vi muitos crentes sendo humilhados por patrões crentes. Há um Senhor nos céus, irmãos. Deus tudo vê. A Bíblia diz lá em 1 Pedro 3,12, um versículo que traz alegria, mas ao mesmo tempo temor ao meu coração, Márcio. Sabe qual é, Peterson? Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor se volta contra aqueles que praticam o mal. Em outras palavras, cuidado com os necessitados é resposta adequada para aqueles que compreenderam a mordomia cristã. Acerca disso, Calvino nos diz: ao quitarem uma dívida de amor, a qual se achavam penhorados, os crentes de Roma oferecem a Deus ao mesmo tempo um sacrifício de aroma suave. John Stott disse: nada mais justo para os gentios do que reconhecer aquilo que eles devem aos judeus. Se nós, gentios, considerarmos as tremendas bênçãos da salvação, veremos que nós é que estamos em dívida com os judeus, e sempre estaremos. Paulo vê na oferta proveniente das igrejas gentílicas uma demonstração simbólica, material e humilde de sua dívida. Certamente Peterson deve ter à sua disposição trabalhadores, e ele tem muitas vezes poder de demitir ou de contratar. Mas eu aconselho a ele e a todos os demais irmãos que são empresários ou que tiverem numa condição assim, que a gente entenda que a gente tem um Senhor nos céus, e que eu não posso tratar ou simplesmente ver a relação com um irmão em Cristo simplesmente de acordo com as leis trabalhistas. Irmãos, eu já fui prejudicado em relação a uma empresa que eu trabalhei e que meus direitos foram subtraídos. Eu tenho consciência disso. E eu tenho consciência que se eu entrasse na justiça eu ganharia. Eu não quis ir à frente disso por uma questão de fé, por uma questão pessoal. Mas eu já vi várias situações de crentes que não assinavam carteira,
e subtraíam vários recursos de fiéis, e depois lá na frente isso dava uma confusão. Confusão porque o empregado resolveu aceitar essa situação, e aceitou essa situação e depois quis entrar na justiça, o que muitas vezes é uma deslealdade, porque ele aceitou essa condição. Sinceramente, eu estou dizendo, você vai entrar no negócio, já entra sabendo e depois fica aguardando para entrar na justiça, isso é malícia. Por outro lado, patrões que estavam bem, vivendo regaladamente, exatamente porque ao não pagar os direitos, acabam tendo um lucro maior. Se o direito é legítimo ou não, muita gente se reporta aos Estados Unidos para dizer que lá não tem todos esses direitos, mas o fato é que a gente vive numa república que obriga determinados direitos, e eu tenho que entender que, além de tudo, eu estou me envolvendo com um cristão, e eu não posso tratá-lo de qualquer forma. Ele é um irmão que provavelmente Cristo morreu por ele. Eu digo provavelmente se você não tem certeza de que ele de fato nasceu de novo. Meus queridos irmãos, tudo que nós temos vem do Senhor. Lá em Tiago 1,17 diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto. É dele que vem tudo, Márcia. É por isso que eu tenho que ver aquilo que Deus me deu, os bens que eu tenho, a roupa que eu tenho que olhar para o guarda-roupa e dizer: Deus, louvado seja o teu nome, mas o Senhor quer que eu ajude alguém? Vou fazer as contas, meu orçamento, meu planejamento, mas eu digo: Senhor, estão aqui os recursos, o que é que o Senhor quer que eu faça? Essa é a consciência de quem é servo. Essa é a consciência de quem compreendeu que Cristo é o nosso dono. Meus queridos irmãos, que coisa triste será para mim daqui a uns anos ouvir que a Igreja Presbiteriana de Olímpia tem uma excelente teologia, que a Igreja Presbiteriana de Olímpia tem um culto que é bíblico e ao mesmo tempo um excelente conjunto musical, uma boa pregação, mas não sermos conhecidos por crentes que, além dessas portas, vivem o Evangelho com uma conduta ética exemplar e também sensível aos necessitados, no mundo espiritual e no campo material. A conclusão que eu chego, irmãos, diante dessa palavra, é que a Igreja de Jesus precisa acolher as necessidades materiais dos que carecem, não apenas os aspectos espirituais e emocionais. Há pessoas com problemas no casamento, e sim, irmãos, precisamos olhar. Há pessoas com problemas de ordem psicológica, precisamos acudir. A quantidade de pessoas depressivas aumentou nessa pandemia, sem dúvida. Mais gente tomando ansiolítico, sem dúvida. Mas certamente você deve conhecer algum crente que está vivendo numa situação difícil. Meus irmãos, não importa se é daqui da igreja. O que importa é que você saia daqui hoje, assim como eu vou fazer, vasculhando e procurando pesquisar se conhece algum crente da igreja ou de alguma igreja irmã aqui que está passando necessidade. E a gente efetivamente dizer mais do que Jesus te ama e dizer vou orar por você, mas efetivamente nem que seja pegar um saco de arroz ou de feijão ou uma roupa, ou mesmo mobilizar ou procurar a gente da mesa administrativa para fazer alguma coisa. A atitude que devemos ter diante dessa mensagem é sermos desprendidos materialmente, sempre sensíveis e prontos para ajudar aqueles que precisam de recursos, principalmente os da família da fé. Se você é mordomo de Cristo, tudo que você tem é dele. Tudo que temos, Peterson, vem do Senhor. Tudo que somos vem do Senhor. Tudo que viermos a ser é obra das suas mãos. Então, meus queridos, o cuidado com os necessitados é uma exigência do Evangelho. O cuidado com os necessitados deve priorizar os da família da fé. O cuidado com os necessitados é uma resposta adequada para aqueles que compreenderam a mordomia cristã. Amanhã, quando você acordar, tente ser sensível a alguém que padece na rua, na calçada, próximo ao supermercado, tem pessoas carentes. Aproveite essa oportunidade para comunicar o Evangelho. Não custa nada você olhar, ver se você tiver condição.
compra alguma coisa que possa ajudar. Você pergunta a pessoa, você está precisando de quê? Eu não gosto de te dar dinheiro, eu gosto de dar alimento. Eu estou precisando de um pacote de farinha, estou precisando de um feijão. Tá bom, você vai, compra e anuncia o Evangelho. Eu tenho feito isso, irmãos, sempre que posso, e que Deus nos sensibilize a isso. Agora, se você já tem familiares que estão padecendo necessidade, não tenha dúvida que você tem que olhar para eles, tem que ver aqueles que estão perto. E lembrem que o mundo não lê Bíblia, o mundo lê vida de crente. Quem disse isso foi Billy Graham. E na necessidade do seu próximo, vai ser uma excelente oportunidade para que o mundo veja Cristo em nós, a esperança da glória.